Esse é o nosso quarto episódio do Projeto de Quinta. A gente está falando de quem? Da Tati e do Marcelo. No episódio de hoje, a gente vai analisar outras 3 lives, a 13, a 14 e a 15. Para tu aí que chegou de paraquedas, esse casal aqui, ó, é a Tati e o Marcelo. Eles são brasileiros e construíram essa baita casa aqui, lá na Flórida, de 600 metros quadrados. E o seguinte, o mais legal é que eles criaram esse canal, o Construindo com Taticelo, para mostrar todo o desenrolar dessa obra. Só que, infelizmente, deu muito mais problema do que eles imaginavam. Na real, nem é problema, porque problema em obra é normal. Deu erro mesmo. Então vamos lá. Já passou o susto aí da concretagem das vigas de fundação, as vigas baldrame, e finalmente a Tati e o Marcelo parece que tem um bom momento na obra. Mas uma coisa bem importante mesmo, passou meio que batido por eles na fiscalização. Mas antes, eu queria te pedir aquela moral. Qual moral? Se inscreve aqui no canal. Quer ver um novo vídeo logo que ele sair? Se inscreve, que é só assim que o YouTube ele vai te mandar esse vídeo. Beleza? Combinado? Então tá. E mãe, se inscreve aí no canal. Ontem a mãe me falou que não estava inscrita no canal. Sabe por quê? Porque ela não clica em nada com medo de ter que pagar. A mãe é sensacional. Se inscreve, curte aqui, comenta, manda isso aqui para outra pessoa que quer entender um pouco mais de construção e adivinha por quê? Porque é de graça. Agora vamos lá para o que interessa. Que aqui a gente vê que é um momento de alegria. A Tati, ela vai ter finalmente um chão na casa dela. Então na live 13, que é essa que a gente está vendo aqui, eles documentaram a concretagem da base, do radier mesmo, que é a laje do térreo. Aqui a gente já consegue ver, tem uma coisa bem animadora. O concreto ele está bem alisado, bem assentado, não tem falhas, isso que é um ótimo sinal. Já dá para ver também que a bomba finalmente apareceu na obra, a bomba que na concretagem anterior foi pedida errada, tá? Então, pelo menos dessa vez o concreto ele foi bombeado, muito bom, parece que o negócio meio que agora vai. Mas aqui, ó, já não tá tudo 100%, tá? Tem essa ferragem torta aqui. Por que a ferragem não pode estar torta? O ideal é que ela esteja sempre no prumo, porque ela vai ser a amarração entre a base ali da casa com o restante da construção. Então, quanto mais aprumada ela tiver, mais no nível, melhor. As formas aqui, ó, lá no fundo, de novo, elas não foram molhadas. Aqui a gente está no momento da concretagem. Você já sabe por que é importante molhar as formas, né? Se você não sabe, você não viu a nossa análise anterior. Então, clica aqui, ó, e confere a nossa análise das etapas anteriores que a gente mostra certinho por que é importante molhar as formas antes da concretagem. Aqui a gente já vê os blocos, eles estão chegando na obra. Dá para ver que são blocos de concreto, que é um sinal aqui que essa estrutura ela vai ser mista, parte em bloco e provavelmente o restante em wood frame, que é muito usual lá nos Estados Unidos. Mais para frente, quando a gente for chegando nessas etapas, a gente vai explicar melhor o que é isso e se isso também é utilizado aqui no Brasil. Detalhe importante, aqui no Brasil, esse tipo de bloco aqui normalmente é usado em obras maiores, tá? Não em uma casa única, mas em edifícios ou aquelas casas feitas em série para venda por uma construtora. Por quê? Porque esses blocos aqui, além de serem mais caros que o tijolo convencional, eles têm uma função estrutural. Então eles têm o benefício de eliminar as formas de madeira lá para a concretagem, tanto dos pilares quanto das vigas. E esse, né, é um dos bons motivos desse tipo de bloco. Além do que, a obra parece que voa com isso aqui, porque ele é quase um Lego, sai montando. O lado bem negativo é que, por ser estrutural, ele não permite grandes mudanças lá na tua casa futuramente. Então, se tu quiser tirar uma parede para aumentar a tua sala, para integrar os ambientes, esse bloco ele não pode ser quebrado, não deve ser quebrado, porque ele faz parte do cálculo estrutural. Aqui, ó, tem uma coisa estranha, que na real nem é tão estranho assim. É até uma economia meio boba. Olha só isso aqui, ó. Tá vendo esse apoio aqui nas ferragens? Deixa eu mostrar em outra. Aqui dá para ver melhor, ó. Isso aqui, ó, tá fazendo a função do espaçador. Tá, Fifo, mas o que é o espaçador? O espaçador é essa pecinha aqui de plástico. Ele é bem barato, vende uma sacola, é ridículo mesmo o preço, e ele deixa o aço afastado da forma, que a gente tem a base da forma, tá? E o aço não está colado nela. Com essa simples peça, o concreto vai abraçar toda essa ferragem aqui, e é uma forma de garantir que o aço vai ficar totalmente dentro do concreto. Eles aqui, ó, colocaram
esses caquinhos aqui nos pedacinhos de bloco para fazer essa função. E engraçado é que aqui, ó, parece que tem um espaçador, é um tipo um pouco diferente, ó, mas tem um espaçador, essa peça preta aqui. Então parece que tinham peças ou espaçadores a menos na obra e eles acabaram improvisando colocando esses caquinhos aqui. É um jeitinho brasileiro. Mas fora isso, nada muito diferente aqui, nada muito fora do normal, da normalidade, o que dá um certo alívio. Tá? Então acreditamos, a gente não tem tantas informações porque eles não conseguiram mostrar tanto o andamento aqui da concretagem em si e tenha grandes problemas. Vamos torcer que não. Agora a gente vai para a live 14. O concreto aqui da base, ó, tá pronto, tá curado. Tá curado é o nome que se dá quando o concreto ele já tá seco, tá totalmente finalizado. Essa live aqui é bem legal de assistir. Se você não assistiu, corre lá e dá uma olhada, porque nela eles comentam bastante sobre o projeto da casa. Então a Tati anda sobre ali essa base mostrando aqui vai ser a cozinha, aqui vai ser a entrada, aqui vai ser a garagem. Isso é bem legal para você entender melhor sobre o projeto. Ela fala então da distribuição dos ambientes. Dá um confere lá, é bem legal. E se tu for conferir, já fala aí que estou aqui por causa da Carol e do Fifo. Beleza? Dá essa moral. Aqui, ó, dá para ver também que o concreto, que essa base está sem nenhuma rachadura. Pelo menos visivelmente aqui parece que está sem. Detalhe importante, na concretagem das vigas baldrame, na concretagem anterior, tá, não vimos nada do vibrador. E nessa concretagem aqui também não. Como é que é o vibrador? Se tu não sabe o que é, confere o nosso terceiro episódio e a gente explica direitinho ou a função do vibrador. Mas assim, pela qualidade desse concreto, mesmo sem ter sido vibrado, é bem provável que eles tenham usado um concreto autoadensável. Esse concreto, o autoadensável, é mais fluido, tá? Ele tem uma composição diferente, tem mais cimento, então ele não exige a presença do vibrador. Ele fica assim, com esse aspecto aqui bem alisado. Mas não fica aí achando que para ter esse concreto mais fluido, mais fácil de trabalhar aí na tua obra, é só meter mais água. Negativo. O concreto correto é o especificado lá no projeto estrutural. Então colocar mais água pode até deixar ele um pouco mais fácil de ser trabalhado, mexido, mas vai deixar ele também menos resistente. Então, um concreto autoadensável, que ele realmente tem essa função de se adensar melhor nas formas, ele é calculado para isso. Outra coisa, olha só esse cano aqui a 45 graus. Isso aqui é realmente uma novidade aqui para nós. Porque aqui no Brasil, se isso aqui for um cano de esgoto, essa angulação aqui está errada. Não é assim que a gente faz aqui. Não dá para ver muito bem por que ele está assim. Ó, aqui dá para ver de outro ângulo. Então a gente tem ele entrando aqui e saindo lá do outro lado, tá? Dá para ver que ele segue também uma inclinação próxima aos 45 graus. Isso aqui é bem diferente do que como nós executamos aqui no Brasil. A gente vai ficar de olho nas próximas etapas para ver ao certo como que eles conectam o restante dessa tubulação nessa espera aqui, esse cano aqui, tanto aqui dentro da casa quanto aqui fora, para identificar que tipo de instalação é essa. Se é de esgoto, se é de água potável, ou até se ela tem um outro motivo. Que motivo? Nesse momento aqui da obra, nessa etapa aqui da obra, nós sentimos falta de uma coisa bem importante. Além dos canos, que são esses aqui, que tem que ser colocado antes da concretagem, de água potável e de água de esgoto, é usual também a gente deixar as esperas da parte elétrica, coisa que a gente não viu aqui ainda. Então a rede elétrica, ela passa, muita coisa entra pelo piso, alguma tomada no chão, alguma alimentação para o CD, que vem lá do poste, depois chega no muro da casa, por exemplo, e entra dentro de casa. Enfim, a gente não viu nada disso. Nem agora e nem nas etapas anteriores se falou sobre isso. Então isso é bem estranho, bem diferente do que a gente faria aqui. E aqui, ó, olha só isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Olha só. Cara, reparem só nisso aqui, ó. Aqui tem um bloco no meio do concreto, um bloco aqui, meio perdido, assim, na concretagem, isolado, tímido. A gente vai tentar entender se isso aqui tem alguma serventia, ou se ele só foi esquecido aqui, tá? Sinceramente é o que está aparecendo. Agora, vamos entrar no 6º mês de obra, tá? Uma alegria estampada na cara da Tati aqui, que é um sinal que o troço meio que deu certo. Só que tem um problema. Aqui, infelizmente, é o ponto que eu comentei, que a gente viu, tem uma coisa faltando que é extremamente importante. Chegamos na etapa, então, de alvenaria. Dá para ver que tá uma bagunça, sem tamanho aqui, mas, infelizmente, isso aqui é meio que normal. Aqui no Brasil e, pelo visto, lá nos Estados Unidos também. Fica a dica. Todo dia, se você está construindo, chega lá para sua equipe e salienta para eles, cara, vamos dar uma limpada nisso aqui, cobre limpeza, arrume tudo. Uma obra limpa reduz muito desperdício, agiliza o processo. Olha o jeito que estava isso aqui.
tá? E facilita muito o trabalho diário e evita acidentes. Aqui, no meio dessa live, eles comentam e mostram um cano que foi quebrado, porque alguém passou ali, estourou um cano, quebrou, vai ter que ser consertado. Então, esse tipo de coisa, talvez se a obra tivesse limpinha, toda organizada, era mais fácil ser visto o cano e talvez esse acidente não iria acontecer. Agora a gente vai fazer o seguinte, como a gente chegou nessa etapa das alvenarias, a gente vai falar um pouquinho sobre essa técnica construtiva que eles optaram aqui pela casa deles. Então vamos lá. Esse aqui, como eu já comentei, são blocos de concreto, eles têm a finalidade estrutural. Então esses furos aqui, ó, eles permitem que a gente jogue concreto dentro dele, também as barras de aço que vão fazer a sustentação ali da casa, beleza? Então, tudo isso forma o pilar. Esses bloquinhos empilhados ali, eles formam os pilares, tá? Não tem necessidade daquelas formas de madeira, como eu comentei, tá? Tanto para as vigas quanto para os pilares. Aqui no topo, ó, temos essa canaleta aqui, que é um tipo de bloco, nesse formato aqui meio que em U, que a gente coloca ali concreto para formar as vigas de amarração da casa. Então, toda essa borda de cima, que dá a volta, passa lá por trás, a gente coloca aço e coloca concreto e forma uma viga. Aqui embaixo, por outro lado, ó, a gente tem uma viga pré-moldada que sustenta todo esse vão aqui. Aqui, ó, desse ângulo aqui, a gente consegue ver um pouco melhor. Olha só, dá para ver que essas vigas, elas passam aqui, ó, uns 20, 30 centímetros aproximadamente, além das aberturas, tanto das portas quanto das janelas. Isso aqui é um bom sinal, porque isso aqui é uma medida de segurança bem inteligente. O nome correto dessa viga aqui é verga. E quando a gente repete esse elemento aqui para baixo, é a contraverga. Então a gente teria a verga e a contraverga aqui. Aqui também o certo era a contraverga ter passado um pouquinho. Aqui é um pouquinho mais fina, não é essa viga tão grande quanto a que tem aqui em cima. Ambas, verga e contraverga, têm uma função bem boa, que é evitar aquelas fissurinhas a 45 graus que aparecem, sabe, em cima. Deixa eu voltar aqui, ó, em cima aqui e também embaixo. Tá? Isso é muito comum, uma rachadurazinha, assim, no canto das aberturas. Então, fazer esse tipo de coisa, repetir isso aqui no Brasil é inteligente e dá para se fazer em concreto moldado no local também, não precisa ser um pré-moldado como esse aqui. Aqui dá para ver essa verga, então, no chão, não foram ainda içadas ali para a estrutura, e tem esse ponto aqui que é engraçado. Olha só esses buracos aqui, ó, na fundação, acima das vigas de fundação aqui. Isso aqui é usado lá pelo fiscal da prefeitura, onde eles estão construindo, para o cara olhar se a casa está sendo amarrada com a parte de baixo. Então, lá os caras fiscalizam tudo isso. Isso aqui tudo vai virar um pilar. Então, aqui a gente tem um pilar inteiro que vai se conectar com a parte de baixo. Tem outra ferragem que vem lá de cima e as duas ferragens elas são unidas ali e depois é tudo concretado, beleza? Então, toda essa união aqui do radier com essa parte de cima vai formar ali um pilar. Eu já vou até adiantar e mostrar isso aqui. Ó. O que eles fazem? Eles quebram, o fiscal vem dar uma olhada aqui, depois eles colocam essa tampa aqui, pum, e concreto está pronto, beleza? Poxa, Fifo, mas isso aqui tudo eu já vi na live deles. Então agora nós vamos mostrar uma coisa que vocês não viram. E nem a Tati viu, infelizmente. Presta bastante atenção. Reparem na base dessas paredes aqui, ó. Parece que tá tudo bem, tudo normal, certo? Parece que não tem problema, beleza? Aqui por fora a mesma coisa, olha só. A gente tem aqui, ó, o radier, tá muito bem acabado. Aqui a gente tem o bloco assentado sobre o radier, beleza? Bem no nível. Eu te pergunto o seguinte, tu que já construiu, não tá faltando nada? Relembra comigo, olha só. Eles estão na Flórida, que é um lugar extremamente úmido, é uma região alagadiça. Aqui, ó, a casa foi construída nesse lugar, exatamente aqui é o terreno deles. Então, eles estão literalmente do lado de um lago. É uma região pantanosa, ou seja, uma das maiores preocupações nesse caso aqui é proteger a casa do quê? Da umidade, certo? A umidade que vem da onde? Vem de baixo, vem do solo. E essa umidade vai entrar na casa como? Vai entrar justamente pela base e subir pelas paredes. Se você já não viu isso aqui no Brasil, então você está muito bem, mora bem, porque a maioria das casas no Brasil passa por isso, infelizmente. Por essas imagens aqui, a gente tende a acreditar que, infelizmente, não foi impermeabilizada essa base. Por que a gente consegue ver isso? Eu vou mostrar um exemplo que eu trouxe de uma obra aqui no Brasil, que está numa etapa bem similar. Olha só, esse exemplo aqui, ó. Essa casa é um projeto aqui do escritório, tá? A obra também foi a gente que gerenciou a execução dela. Ela não é em alvenaria em bloco estrutural de concreto ou de cimento, como é o da Tati do Marcelo. É um tijolo cerâmico, mais tradicional que a gente usa aqui, mas aqui a gente consegue ver isso aqui, ó. Eu quero que vocês notem isso aqui, ó. O processo é extremamente parecido com o do Brasil quando a gente sobe as paredes. Então, antes disso, o preparo é praticamente o mesmo. Aqui a gente tem esse alumínio
que na verdade não é um alumínio, é uma manta aluminizada que tem a base interna dela de asfalto. Então, uma manta asfáltica aluminizada. O que a gente faz? A gente cola ela sobre a estrutura, fica com essa parte ali onde tem o asfalto embaixo, que ele cola mesmo, e a parte de alumínio em cima, e depois a gente assenta as primeiras fiadas ali de tijolo, certo? Além disso, tem outras técnicas também. Normalmente, essa manta é muito utilizada em reparo de telhado. Quando deu problema mesmo, o telhado está infiltrando, os caras botam isso. Então o negócio é bom. Só que também a gente utiliza nessa parte de baixo porque ele é excelente para esse tipo de preparo de cuidado na primeira fiada. Outro exemplo, talvez até mais comum aqui no Brasil, é aquela pintura preta que se faz nas vigas de baixo antes de colocar o tijolo em cima. Aquela pintura, então, é uma emulsão asfáltica e ela tem esse cuidado também, isolar a casa da umidade, paredes da umidade. Duas coisas que, infelizmente, tudo indica que não foram aplicadas aqui. Literalmente, pode acontecer de a umidade subir pelas paredes da Tati e do Marcelo futuramente. A gente torce que não, mas talvez isso aconteça. Para quem não viu, ó, esse nosso vídeo aqui, ó, é da obra do Porchat. Foi o nosso primeiro vídeo nesse formato aqui no YouTube. Foi meio em tom de brincadeira, porque o Porchat é um cara muito engraçado. Mas lá a gente constatou exatamente isso. E hoje ele já está com um problema valendo na casa dele de umidade. Ele está reclamando lá no Instagram, mostrando isso, brincando sempre com a situação, mas é um problema crônico e eles não descobrem de onde é o problema. Se tu não viu, dá uma conferida lá. O mais estranho, no caso da Tati e do Marcelo, é que isso passou batido pela vistoria do inspetor da prefeitura, que a gente sabe que é um cara bem cri-cri, que fiscaliza tudo. Então isso nos dá até uma esperança, que na verdade a equipe talvez tenha utilizado uma outra técnica que a gente não conseguiu identificar aqui para impermeabilizar. Talvez alguma coisa com uma base cimentícia, que fique com uma cor parecida com a do chão e dos blocos, então com isso a gente não conseguiu identificar visualmente, e a gente torce realmente que isso aconteça. Porque se isso não foi feito, eles vão ter, infelizmente, um problema para o resto da vida com água. Então, tomara que isso não aconteça. No final aqui, a Tati deu umas dicas bem interessantes mesmo sobre a importância de fiscalizar a própria obra. Tá? Ela deu exemplos de erros que eles notaram, que a equipe não tinha visto, ia deixar passar. Então, cara, uma dica muito legal. O único, porém, é que, claro, é o trabalho deles, eles foram lá fiscalizar, mas tem muita coisa, técnica especialmente, que acaba passando batido. A gente foca mais até em acabamento. Ah, essa porta aqui estava errada, tem que arrumar, isso aqui a gente não quer que fique assim, mas essa parte mais teórica acaba passando. Então é muito importante que o responsável acompanhe nesses momentos fundamentais. Tá? Nem na concretagem que a gente viu, apareceu o responsável técnico aqui, novamente, numa etapa extremamente importante. A presença desse profissional, cara, vai solucionar muito desses teus problemas aqui. Não adianta nem vir com aquela clássica que a gente ouve muito, que é assim, ah, mas arquiteto e engenheiro para acompanhar uma obra custa muito caro. Aí eu achei um que só assina para mim. Pô, assina, cara? Que isso? Deve ser um senhor de um profissional, né? Um excelente profissional. O cara não aparece na obra, não fiscaliza nada, mas ele cobra para dar uma assinaturazinha aqui para conseguir reprovar isso. Pô, né? Desconfie. Tomara que a casa da Tati Marcelo não aconteça esse problema crônico de umidade, mas pode ter certeza, se fosse aqui no Brasil, certamente eles iam ter um problema para o resto da vida. A tração é bem difícil de combater, é bem melhor prevenir, muito mais fácil e mais barato. E assim, fechamos nosso quarto episódio do projeto de Quinta com quem? Com a Tati e com o Marcinho. Nos próximos episódios, a gente vai seguir analisando o andamento dessa obra aqui, procurando sempre achar soluções para eles e também para nós, que estamos aqui no Brasil, beleza? E, gente, nós aqui estamos mostrando um monte de coisa que se você ainda não passou, provavelmente vai passar. Todo mundo faz uma obra em algum momento na vida. Então, se você tem alguma pergunta, uma dúvida, uma questão aí que está pulsando na tua cabeça, alguma coisa de obra, de projeto, um problema na tua casa, então comente aqui, escreva ele que a gente vai ler tudo, a gente vai estudar o teu caso e as melhores questões a gente vai trazer em uma nova série. Então fica de olho aqui no canal. Eu não sei nem se vai ser uma série comigo ou com ela. Com quem? Com a Carol. Então fica de olho, tá? Eu sou o Fifo, aquela ali é a Carol. E se você quiser ver o nosso trabalho, corre também lá no nosso perfil no Instagram, @arquitetura direcionada. E não te esqueça, se você estiver passando aí por uma obra e ver um probleminha assim de falta de impermeabilização ou algum espaçador que os caras fizeram uma malandragem ali, tu vai ouvir uma vozinha lá no teu ouvido dizendo o seguinte: tem um projeto de quinta aqui. Até semana que vem.
Eu nunca vi isso